Bem-vindos. Continuando a nossa parte de matemática, vamos ver agora plano cartesiano, em geometria analítica, nosso último tópico de matemática. Geometria analítica. E na geometria analítica a gente vai estudar primeiro o plano cartesiano. Mas lembrando, que é o plano cartesiano? O plano cartesiano é quando você tem um plano e você divide por dois eixos. Um eixo na horizontal, que a gente denomina de x, é chamado eixo das abscissas. E um eixo na vertical, que é denominado de y, que é o eixo das ordenadas. Quando você tem esses eixos formando uma 90 graus, ou seja, perpendicular, você tem quadrantes. Cada quadrante ele tem um sinal. Nós temos aqui, ó, ele vai no sentido anti-horário. Nós temos primeiro, segundo, terceiro e quarto. Em relação aos sinais dos quadrantes, nós temos o seguinte: para o eixo horizontal, ou seja, para o eixo das abscissas, quais os sinais que estão sendo? Ó, a direita desse eixo é positivo, a esquerda negativo, para o eixo x. Agora, para o eixo y, o eixo das ordenadas, tudo que está acima do eixo da horizontal, ou seja, do x, é positivo. Tudo que está abaixo é negativo. Então, como ficam os sinais? Primeiro quadrante, tudo positivo. Segundo quadrante, positivo para y, negativo para x. Terceiro quadrante, tudo negativo. E quarto quadrante, positivo para x, certo? E negativo para y, porque está abaixo. E nós temos a origem do sistema, que é a intersecção dos eixos. A origem é esse ponto aqui, central. É o ponto zero, o marco zero. Continuando. A partir dos eixos do plano cartesiano, nós temos duas bissetrizes. Uma bissetriz dos quadrantes pares e uma bissetriz dos quadrantes ímpares. Qual a característica dessas bissetrizes? A bissetriz dos quadrantes pares, o valor de x é igual a menos y. Ou seja, vamos supor, se eu pegar um valor aqui, ó, menos 3 para esse eixo, se eu determinar aqui um ponto, esse ponto aqui, ó, menos 3, que vamos supor, sobre esse eixo, ou seja, a bissetriz dos quadrantes pares, quando nós temos menos 3 aqui, qual o valor que vai ser aqui, ó? 3. Certo? É o que está associado, ó. Aqui, ó, para menos 3, nós temos 3, ou seja, sinais contrários. Quando é positivo, o outro é negativo. Ó, vamos pegar agora o x sendo positivo. Vamos supor, x sendo 3. O que acontece? Ó, meu y é menos 3. Ou seja, o x é igual a menos o y, ou seja, sinais contrários. Quando é positivo, o outro é negativo. Agora, no eixo dos quadrantes ímpares, aí você é porque par e ímpar, porque aqui é o segundo quadrante, aqui é o quarto, aqui é o primeiro e aqui é o terceiro. Então, agora, a bissetriz dos quadrantes ímpares, o que é que acontece? O x é igual a y, ou seja, tem mesmo sinal. Imagina esse ponto aqui, ó, 5 e 5. Ó, no ponto 5, o que nós temos? 5. Esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui, x vale 5 e y vale
5. Lembrando que aqui é o eixo das abscissas, aqui o eixo das ordenadas, o x e y. Quando eu pego um número negativo aqui, ó, no terceiro quadrante, vamos supor, menos 3, que também é menos 3. Ok? Então, nós temos aqui associação. Então, esses pontos aqui são pares ordenados. O que são pares ordenados? São valores que seguem uma ordem. Primeiro vem o x, depois o y. Você está aqui nesse ponto? 5 e 5. Aqui, ó. Esse ponto aqui. 3 negativo para x e 3 para y. Então, para a ordenada aqui, menos 3 e 3. Nesse ponto aqui, 3 para x, menos 3 para y. E esse outro aqui, 3 negativo para x e 3 negativo para y. E são meus pares ordenados. Pares ordenados é porque existe uma ordem. Primeiro vem o x, depois o y, certo? Os par, porque são dois. Ordenado, porque existe uma ordem. Com a ordem x, depois y. Vamos lá, um exemplo de representação desses pares ordenados no plano cartesiano. Observe o quadrilátero ABCD representado no plano cartesiano. Nós temos aqui, certo? Aí, letra A. Quais são as coordenadas dos vértices desse quadrilátero? Vértice, pessoal, é a intersecção de dois segmentos aqui, ó. Quando temos, vamos supor, AD com AB, nós temos o vértice A. Quando temos, ó, AB com BC, nós temos o vértice B, que é esse ponto aqui. A intersecção. Quando eu tenho BC com CD, nós temos o vértice C. Quando eu tenho CD com DA, nós temos o vértice D. Ele quer saber que pontos são esses, quais os valores desses pontos, ou seja, as coordenadas. Então vamos lá, vamos escrever. Ó, para A, quanto é? Primeiro vem o x, depois o y. Aqui nós temos 3, no vértice A nós temos o 3 e o menos 2. Para B, nós temos 6 e menos 1. C. No vértice C nós temos 5 e 2. E D, nós temos o 1 e 3. Viu que sempre eu pego primeiro o x, depois o y. É um par ordenado, é uma ordem. Então, os vértices são esses, certo? Agora, letra B. Quais devem ser as coordenadas do vértice de um quadrilátero, A', B', C', D', para que ele seja simétrico ao quadrilátero
ABCD em relação ao eixo Y. Pessoal, simétrico é o seguinte, simétricos são valores opostos, certo? Sinais contrários. Vamos supor, se ele está pedindo em relação ao eixo Y, é porque o X vai mudar o sinal. Os valores aqui, ó. As coordenadas serão aqui, ó. A linha menos 3 e 2. B', menos 6 e menos 1. Note que eu só estou mudando o sinal de X. C', menos 5 e 2. E D', menos 1 e 3. Essas são as coordenadas. Vamos desenhar essa figura aqui para mostrar a simetria. Ó, vou prolongar aqui meu eixo X. Meu eixo Y. X e Y. Prolongamos o eixo X, agora vamos prolongar o eixo Y. Vamos localizar os pontos. Ó, para X nós temos maior valor, menos 6. Então vamos lá. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Menos 5, menos 3, menos 1. Vamos agora localizar os pontos. Nós temos aqui, ó, menos 3 e 2. Menos 3 e 2. Aqui, ó. Menos 3 para X, 2 para Y. Esse ponto aqui. Menos 6 e menos 1. Menos 6 e menos 1. Aqui, ó. Menos 6 com menos 1. Agora, menos 5 e 2. Menos 5 e 2. Aqui é menos 2, viu? Menos 3 e menos 2. Menos 3 e menos 2, o ponto A. Menos 3 e menos 2 aqui. E, por último, nós temos menos 1 e 3.
menos 5 e 2. Então, nós temos, ó, vamos lá, conferindo. Ponto A, linha, menos 3 e menos 2. Menos 3, menos 2. Vamos chamar aqui a linha. O ponto B', é menos 6 e menos 1. Menos 6 e menos 1. O ponto C', é menos 5 e 2. Menos 5 e 2, que é o C'. E o ponto D', menos 1 para x e 3. Vamos ligar esses pontos e formar essa figura simétrica, certo? Pelo eixo Y. Opa. Esfera. Ligando C com D, C' e D'. B com C. Ligando A' e B'. E por último, o A' e D'. Pronto. Ficamos com essa figura de vermelho simétrica a essa figura aqui de azul pelo eixo Y, certo? Ok? Aqui os pontos que ele pediu, os vértices, né? Do novo quadrilátero. E tá aqui o desenho dele, simétrico ao eixo Y. Por hoje é só. Na próxima aula a gente vai ver sobre a parte de distância entre dois pontos. Certo? Até mais.